Olá, alunos, sejam bem-vindos então à quarta aula. Essa quarta aula, o assunto que estaremos abordando é divisão de números decimais, né? Aqui eu tenho um exemplo, 24,6 dividido por 1,6. Para efetuar esse cálculo, esquece temporariamente essas vírgulas. Então você vai ter aqui, ó, 246 dividido por 16. E aí, você efetua a divisão como você já está habituado, né? No caso, vai perguntar e verificar, ó, o 2 ele é menor que o 16, então não tem como dividir, então eu vou abraçar o 2 e o 4, 24. O 24 é maior que 16? Então eu consigo efetuar a divisão. Vou aqui na tabuada do 16 e verifico um número que chega próximo ou igual a 24. Eu tenho 16 vezes 1, que é 16, 16 vezes 2, que é 32. O 16 vezes 2 não tem como utilizar porque ele estoura, né? Ele passa do valor. Então, eu tenho que utilizar o 16. Quer dizer, tenho que utilizar o 1. 1 vezes 16, 16. Então, 1 vezes 16, 16. Para 24, 8. Abaixo 6. Verifico na tabuada do 16 o número que chega próximo ou igual ao 86, né? Deixa eu verificar, 80, ó, 16 vezes 5, 80. 16 vezes 6, 96. Então, o que chega próximo é igual é o 16 vezes 5. 16 vezes 5 vai dar 96. 16 vezes 5 dá 80. 86 para 86. A partir desse momento aqui, você não tem números para descer mais, né? E também o 6, ele é menor que o 16, então eu vou acrescentar um zero. Acrescento o zero aqui. Automaticamente, quando eu acrescentei um zero, eu acrescento uma vírgula aqui também. Legal? E aí verifico, continuo o processo, né? Verifico na tabuada do 16 o número que chega próximo ao 60. No caso, nós temos aqui o 16 vezes 3, que dá 48. Então, 16 vezes 3. 16 vezes 3, que vai dar 48. 48 para chegar no 60 é igual a 12. O 12 ele é menor que o 16, então vou acrescentar mais um zerinho aqui, ó. Acrescento mais um zerinho, né? Verifico na tabuada do 16 o número que chega próximo ao 120, que no caso é o 7, né? Então, acrescento o 7 aqui. 7 vezes 16 vai dar 112. 112 menos 120. 120 menos 112 é igual a 8. É igual a 8. Acrescento zero aqui, o 8 ele é menor do que 16. Então, eu acrescento zero aqui e verifico na tabuada 16 o número que chega próximo ou igual a 80. Nesse caso, é o 5, né? Ó, 16 vezes 5, 80. 16 vezes 5, 80. 80 menos 80, zero. Deixa eu dar uma aumentada nesse zero. Legal? Pronto, efetuamos a divisão. Agora vamos dançar com as vírgulas, né? Quando você tem aqui, ó, esse número aqui, nós temos
na divisão, duas partes. Essa primeira aqui chama divisor. Divisor. E essa outra parte aqui, o nome dela é dividendo. Dividendo. Quando eu venho dançando com as vírgulas no divisor, a minha casa, essa minha vírgula aqui, ela vai se deslocar para... Eu vou deixar a vírgula aqui por enquanto. Essa minha vírgula que estará aqui, ela vai se deslocar para a direita. Já se eu vier dançando com a vírgula no dividendo, a minha vírgula ela vai se deslocar para a esquerda. Como assim? Vamos ver então. Vamos analisar na calculadora, certo? Cadê a calculadora? Então, tenho aqui, qual era o número lá? 246 dividido por 16. 246 dividido por 16. Então, deu esse valor, né? 15,375. Se eu colocar aqui no meio do 16, transformando em 1,6, o valor, essa minha vírgula que está aqui entre o 5 e o 3, ela vai se deslocar para a minha direita. Né, ó, coloquei a vírgula aqui, ó. Ela se deslocou para a direita. Né, uma casa só. Por quê? Porque eu pulei uma casa só, que é o 6. Se eu tirar essa vírgula aqui e deslocar duas casas, ela vai andar duas casas para a minha direita. Ó, duas casas, ela anda duas casas para a direita. Ela estava aqui no 15, né? Estava 15,37, ela se deslocou duas casas para a minha direita, transformando em 1587. Já se eu acrescentar do outro lado, vamos analisar. No outro lado aqui eu tenho 246. Se eu acrescentar uma vírgula entre o 4 e o 6, o processo é inverso. Ele vai se deslocar para a minha esquerda. Quer ver? Vou acrescentar aqui uma vírgula. Então, a vírgula que estava entre o 5 e 3 se deslocou para a minha esquerda, ficando entre o 1 e o 5. Né? Mesmo processo, se eu pegar e colocar, pular duas casas, né? Se eu pular duas casas, colocar aqui uma vírgula entre esse 2 e o 4, ele também vai se deslocar duas casas. Quer ver? Aí, se deslocou duas casas, ficando então 0,15 e alguma coisa, né? Então, sabendo-se disso, né? Nesse caso, se eu colocar uma vírgula aqui, ela vai se deslocar uma casa para a direita. E se eu colocar uma vírgula aqui, ela vai se deslocar para a esquerda. Então, na verdade, ele vai para a direita e depois vai para a esquerda. Então, vai ficar no mesmo local. Porque ambos pularam apenas uma casa. Né? Voltando lá, voltando aqui, né? Como eu vou acrescentar? Deixa eu apagar aqui, tem muitas. Deixa eu apagar aqui algumas coisinhas que tem muita informação, né? A minha vírgula, por enquanto, ela está aqui, ó. Né? E eu estou falando que o meu cálculo aqui, ó, eu tenho uma casa apenas após a vírgula nesse contexto e uma casa também após a vírgula nesse contexto aqui. Né? Como ele vai pular uma casa apenas nesse lado do divisor, ele vai andar uma para a direita e no meu dividendo também vai apenas uma casa, ele vai andar uma para a esquerda, ele acaba ficando no mesmo lugar, né? Não se deslocando. Então, nesse caso, a vírgula fica nesse mesmo local. Aí você deve se perguntar, professor, se tivesse então a vírgula... Deixa eu tirar isso aqui.
Ah, e se a vírgula, ao invés de estar aqui, ela tivesse aqui. Se ela tivesse aqui, então ele ia essa vírgula que está aqui é deslocar para a minha direita, por causa do dividendo, uma vez, e aqui ia se deslocar para a esquerda, uma, duas vezes. Então, nesse caso, né, se ele pula para a direita uma vez e depois para a esquerda uma, duas vezes, a minha vírgula ia se deslocar e ia ficar nesse local aqui. Tudo bem? É mais uma dança das vírgulas, né? Se entender bem esse processo, você não vai ter dificuldade nenhuma em nenhuma questão aqui da divisão dos números decimais, tudo bem? E para você entender melhor, nada melhor do que treinar. Então recomendo aí vocês estarem pegando livros referente ao assunto. Pode ser o livro que você... Cálculo e administração de medicamento na enfermagem, do Marcelo Tardelli e da Sandra Regina Lins, que tem bastante atividade lá para vocês treinarem, tudo bem? Então é isso aí.